2,1 era o número de jovens, inclusive em sua maioria, mas 2,1% da população brasileira, de negros, nas universidades, cursando o ensino superior. Ao final de 10 anos, esse número passa de 16%. Fruto de uma política acertada, de uma política que vem construindo, através das ações afirmativas, oportunidades para os negros. Ainda há muito o que fazer. Chama a atenção, por exemplo, a população carcerária brasileira, hoje, ainda composta em sua maioria por negros, e composta exatamente por fruto desse preconceito. Não são os negros que cometem crimes no Brasil, como já foi dito aqui por outros parlamentares. Sabemos disso, mas infelizmente ainda temos uma situação de segregação. A maioria da população pobre brasileira é negra. Nós temos uma dívida histórica, desde a abolição da escravatura. Uma dívida que nos chama a atenção. E separar, inclusive, a questão das cotas sociais, das cotas raciais, é colaborar com a reparação dessa dívida. Os negros ainda são discriminados no Brasil. Ainda há preconceito. Olhamos aqui, por exemplo, na representação política dessa casa. Muito poucos negros. Muito poucos. Infelizmente. Infelizmente. Para mudar isso, evidentemente que as cotas não corrigem o problema em definitivo. Sabemos disso. Há outros mecanismos. Mas enquanto esses outros mecanismos não vêm, como a melhora da educação, melhora no acesso à qualidade, da educação de qualidade para o ensino superior, nós precisamos fazer essa correção. Porque se os números hoje nos mostram esse distanciamento da população negra, principalmente da mulher negra, aos empregos melhores remunerados, ao ensino superior de qualidade, isso é um indicativo de que tem algo errado e que precisa ser corrigido a curto, médio e longo prazo. A curto, médio e longo prazo. Ouvimos durante muitos anos, por exemplo, sobre a questão das cotas raciais, críticas dizendo que o aluno oriundo das cotas teria um desempenho acadêmico inferior ao não cotista. Os números mostram o contrário. Os números da UERJ mostram o contrário. Mostram, inclusive, que os alunos cotistas têm desempenho, se não igual, superior aos alunos não cotistas. Isso cabe um debate, cabe um estudo, cabe exatamente, inclusive, uma reflexão sobre essas questões. Quero chamar a atenção aqui, presidente, faço de antemão um registro, quando fiz um debate, na época não era parlamentar, mas já era um militante político, fiz um debate em Jacarepaguá, no núcleo de pré-vestibular comunitário, em 2003, aonde debatemos as cotas, deputado Gilberto. Ali, junto aos alunos, havia 2 parlamentares, na época do meu partido, um deles, inclusive, não se dizendo um entusiasta das cotas. Tinha muitas dúvidas. E falou isso publicamente, dizendo, inclusive, que não era um entusiasta das cotas porque tinha medo. Tinha medo de que aquele aluno cotista, ao ingressar na UERJ, ele fosse discriminado. E aumentaria a discriminação contra esse jovem. Para minha surpresa, um aluno se inscreveu para responder, deputado Wagner Montes, e disse o seguinte: o meu sonho é ser discriminado dentro da UERJ, porque fora eu já sou quando entro no ônibus, já sou discriminado quando eu corro na rua, porque acham que eu sou bandido, já sou discriminado na sociedade. E ele tinha razão. Inclusive, muita gente passou a enxergar a questão das cotas daquele grupo de forma diferente, em função desse testemunho desse jovem. As cotas dão uma contribuição importante, a ponto de multiplicar por 8 a incidência de jovens pobres, negros, nas universidades de 2003 para cá. Multiplicou por 8. Um avanço sem precedentes. E agora nós precisamos aprofundar a questão da educação de qualidade. O petróleo, hoje, com a mudança do marco regulatório, nós saímos do século passado na exploração do petróleo e entramos hoje no século XXI, com o mesmo modelo que a Noruega utiliza, com o mesmo modelo que os principais países do mundo que fazem a justa utilização desse recurso
utilizam, sem correr risco do problema holandês, a doença holandesa do petróleo, da má utilização desse recurso. Nós garantimos por lei, votada em Brasília, que todo o petróleo é brasileiro. Eu tenho discordância no leilão de Libra. Acho que poderíamos fazer de outra forma. Apesar de ter feito o que foi votado em lei. Não foi nada diferente. A lei nova já previa essa possibilidade. Mas estamos falando, deputado Wagner Mantes, de 865 bilhões de reais. Bilhões de reais. Da estimativa mais pessimista. Mais pessimista. E esse recurso vai para onde? Esse recurso vai para o Fundo Social Soberano, que não existia no modelo antigo. Os royalties estão preservados, 200 bilhões em 10 anos. Os royalties estão preservados, 200 bilhões em 10 anos. Mas os 865 bilhões é um recurso novo, que se fosse o modelo antigo não existiria. É isso que eu quero debater. É isso que eu quero debater aqui. Por que eu estou falando isso? Porque é a oportunidade histórica de repararmos a educação nesse país, de mudarmos a cara da educação desse país, porque 75% desse recurso vai para a educação. E aí sim, eu espero chegar um dia em que não precisemos mais das cotas, em que ela não será mais necessária, porque teremos o acesso à educação plural, respeitoso e, evidentemente, pautando o acesso ao ensino superior e ao próprio ensino médio de maneira equânime, de maneira igualitária, de maneira justa. Que acabemos um dia com a lei das cotas, mas acabemos com a certeza de que ela só foi possível chegar ao patamar que espero chegar, espero ainda ver isso, em função da coragem do presidente Lula em ter pautado essa questão. O Rio de Janeiro, aqui na UERJ, com seu pioneirismo, e, sobretudo, uma política que construiu uma história e uma trajetória diferente das perspectivas que tínhamos em 2002, quando o país estava quebrado, quando o país não podia fazer investimento em infraestrutura, quando o país tinha que pedir permissão ao FMI para cuidar de saneamento básico. Quando o país, programa de moradia, em 2002, qualquer um dizia que era o BNH, do final dos anos 70. Hoje, se comemora uma marca histórica de 2 milhões de casas. Ainda temos 5 milhões pela frente, mas foi uma mudança de paradigma que fez isso. E é a mesma mudança de paradigma que a gente espera que um dia vai culminar com o fim da lei das cotas. Será celebrado, deputado Gilberto Palmares. Esperamos estar vivos, tenho convicção disso. Mas vamos celebrar olhando para trás com orgulho de que estaremos terminando com a lei das cotas, porque não será mais preciso. Porque construímos, através do nosso governo, do governo do presidente Lula, uma mudança de paradigma histórica para esse país. Muito obrigado e salve Zumbi.